Enfim, eu não estou querendo dizer que não é por causa disso que Deus não vai estar ouvindo, não vai estar agindo. Não. Mas, por outro lado, Deus também pode não ouvir e não agir segundo o querer e a vontade daquele que está orando ao Senhor. Eu tenho uma experiência, e é bem rápido que eu vou passar para vocês. Há 2 anos atrás, temos para fazer uma visita na casa de uma família, e mal chegamos na casa dessa família, chegou 3 irmãs, 3 senhoras, preocupadas, chorosas, procurando um pastor para ir à casa de uma pessoa que estava enferma e que já haviam tomado tudo quanto é tipo de medicamento, Lincoln, e nada acontecia, piorava cada vez mais. Fomos até a casa dessa família e reunimos com a família e com os irmãos presentes e impomos as mãos para orarmos em nome de Jesus. Olha, esse senhor foi curado. Amém. Foi curado. Amém. Jesus, no caso do sermão, do Getsemane, melhor dizendo, ele pede ao Senhor para que, se possível, passe dele aquele cálice. É verdade. Mas ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Não foi atendido. Não é verdade? O próprio Jesus. Perfeito. Mas, por outro lado, em situações em que pessoas estavam necessitadas de um atendimento, o Senhor impôs as mãos e essas pessoas recebiam da parte de Cristo a cura pelo poder de Deus. Eu acho que o detalhe também, existe a questão de atrelar a minha vontade à vontade de Deus. Outro exemplo bíblico, que é de Paulo. Paulo, ele clama ao Senhor e pede ao Senhor que retire dele o espinho na carne. E o Senhor diz para ele, o resultado da oração é a graça. Paulo, entenda o seguinte, não é o que eu vou fazer por você que vai gerar confiança sua em mim. Não é isso. É que você aprenda a confiar e depender que eu tenho o melhor para você. Ainda que seja, Daniel orou e nem por isso deixou de entrar na cova dos leões. E outros exemplos, né? Temos ali os exemplos do fariseu e do publicano. O problema hoje é que às vezes a oração acaba apresentando como foi o meu desempenho. O fariseu mostra um desempenho. Ó Deus, eu não faço isso. Ó Deus, eu não tenho isso. Ó Deus, é aquela questão do crédito. Enquanto ali o publicano, ele diz assim, olha Senhor, tem misericórdia de mim. Pro céu, né? Olha Senhor, eu não sou como esse daí, eu não sou como ele, eu não sou... E o publicano, ele simplesmente, Senhor, tem misericórdia de mim. E os dois foram no mesmo lugar, foram fazer a mesma coisa, um saiu justificado e o outro não. Então a questão não é do desempenho, não é da questão de como eu me apresento, não é do local, não é exatamente naquele local, ou não é com aquela palavra, não é fulano de tal. Mas eu preciso sim buscar de coração, porque a Bíblia diz que ele não busca adoração. Deus não busca adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O problema é ser verdadeiro diante de Deus. Isso daí passa pela questão da racionalização. A gente está querendo racionalizar muito algo que é espiritual. A oração espiritual é você se abrir diante de Deus. É você ser sincero com Ele, porque eu posso te enganar, eu posso mentir para quem eu quiser, mas para Deus não tem como você fazer isso. Ele conhece os corações, né? Você tem que abrir o coração, você tem que se derramar na presença de Deus, ser sincero com Ele, rasgar mesmo o coração, abrir na presença dEle, e aí eu acho que você está sendo transparente com Deus. E quando Deus percebe que existe essa transparência, essa sinceridade, de você bater no peito e falar, Senhor, eu errei, eu pequei, eu tomei um caminho que não deveria tomar, você está se abrindo, você está conseguindo ir pelo caminho que Deus se agrada de ouvir. Verdade. Estou com a Alessandra, do Rio de Janeiro. Alô, Alessandra. Alô. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Pai do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor. Pode falar, querida. Olha só, é porque eu sou nova convertida. Eu quero saber se Deus ouve a minha oração. Eu estou fumando ainda. Quero saber se Deus ouve a minha oração, se não ouve, se me responde. Ok. Muito obrigado. Deus te abençoe muito. Pastor, por favor. Alessandra, eu quero te dizer que Deus, ele, independente das suas atitudes, ele conhece. Ele sabe o que você fala, sabe o que você sente, sabe o que você passa, sabe o seu esforço para parar, sabe o seu esforço para lutar contra as adversidades. Então, ainda que você esteja nessa caminhada, início de caminhada, né, não será isso que vai impedir que Deus esteja ouvindo a sua oração, o seu clamor. Agora, existem determinadas questões que me fazem, assim como eu
tem um relacionamento aí assim, nós temos aqui um relacionamento ético. A questão da oração é que a gente perde a ética. E aí eu preciso, nesse relacionamento com Deus, começar a ouvir Deus falar. E não apenas permitir que Deus ouça a minha oração. A gente fala, mas na hora de ouvir o que Deus quer nos dirigir, o que Deus quer que eu faça, às vezes a gente não está tanto atento a isso. Jesus, ele manda a gente entrar no quarto, fechar a nossa porta em secreto e parar para ouvir. Hoje nós vivemos um tempo, Lincoln, que é de muita agitação. Hoje se escreve livros sobre oração, se fala sobre oração. A gente sabe que a oração é importante, mas a gente não tem tempo para orar e dizer assim, Senhor, olha, Senhor, eu estou aqui, olha, eu estou mal. Olha, Senhor, pastores, quantas vezes eu não estou legal? E às vezes eu tenho que mostrar uma aparência de que eu estou legal, de que eu sou o tal, de que... E não é bem isso. Deus sabe a nossa natureza humana. Eu me lembro de um texto lá no livro de Gênesis, quando Sete tem um filho, e o seu filho Sete é chamado Enos. Enos significa frágil, mortal, limitado. E aí diz ali o texto que a partir desse momento começa a se invocar a Deus. Então a minha palavra para você é que mesmo diante das suas limitações, continue clamando ao Senhor, que o Senhor, ele é tão bom, tão misericordioso e tão perdoador e nos ama tanto que ele nos ajuda diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas lutas, diante de tantas coisas que nós começamos a perceber. Não que isso vá ofender apenas a Deus, mas que isso está fazendo mal para nós. Ele quer o nosso melhor. Deus, ele deseja não apenas que a sua vontade seja feita por nós, de forma ali aleatória, simplesmente sem que eu compreenda, mas que eu compreenda sim, que aquilo ali vai ser o melhor para a minha vida, não de forma obrigatória, mas voluntária, de um coração sincero, e ele vai me ajudando. Eu me lembro de uma experiência quando Lincoln estava falando, né, dele ser fruto de oração, de 25 homens fizeram um propósito de orarem por um jovem também. E durante alguns anos, aquelas pessoas foram morrendo e aquele jovem não se converteu. E aí, quando aquele senhor, que era fruto da oração, já estava com a idade bem avançada, ele se converte. E quando ele vai dar o testemunho dele na igreja, ele vai dizer ali, olha, eu estou aqui, aceitei a Cristo, depois que eu vi a mensagem há tanto tempo, pessoas oraram por mim. No meio da congregação, um homem levanta e diz assim, eu quero dizer para o senhor que eu fazia parte de um grupo de 25 jovens. E desses 25 jovens, só eu estou vivo hoje. Esta oração é um resultado de 50 anos de intercessão. O Senhor é fruto de 50 anos de oração. Então muitas vezes nós queremos que a nossa oração é aquela oração imediata. Eu vou ligar e a pizza vai vir. Eu vou ligar e o gás vai entregar. Eu vou ligar lá para Deus e ele vai mandar entregar aqui a resposta do meu coração. Como se fosse o oração online. Online. Eu estou com o Juan, do Rio de Janeiro, na linha. Alô, Juan. Ô, Lincoln, boa tarde, Pai do Senhor, os pastores aí. Pai do Senhor. Pode falar, Juan. Então, eu vou fazer uma pergunta que em si ela pode parecer assim meio normal, mas... Não, fica à vontade, pode mandar. A oração do ímpio, ela tem o mesmo efeito da oração do crente ou a fé mesmo é que move realmente isso tudo, para que a oração seja atendida?